continua a queda que começou no início do pregão, nesse momento 1,67% no vermelho para o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo. Mas vamos voltar a falar com o nosso convidado de hoje, Pedro Rodrigues, diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura. Pedro, então, a gente estava conversando sobre os possíveis efeitos que essa reforma tributária poderia provocar no setor de infraestrutura brasileiro e principalmente no setor de óleo e gás, né, de petróleo e gás. O Instituto Brasileiro de Petróleo lançou alerta de um possível risco, né, de aumento da carga tributária e do preço dos combustíveis. Qual é a visão de vocês sobre essa reforma tributária e vocês compactuam com esse alerta? Olha, Carlos, boa tarde. Primeiro, prazer estar aqui de volta, né, agora com o áudio funcionando. Eu acho que, na verdade, a reforma tributária, como ela está sendo votada, como ela foi apresentada até agora, a gente ainda tem muita névoa no meio desse caminho, né? Acho que a discussão ainda está muito superficial, quer dizer, muito a 3.000, 4.000 metros de altura e sem definir, na verdade, como vai ficar a tributação dos combustíveis, da eletricidade, né, e de outros produtos que rolam na economia brasileira. Eu acho que aí vai caber, né, a discussão nas leis complementares quando a lei geral for regulada. Mas nesse momento, nossa preocupação também é essa. Eu acho que a gente teve no setor de combustíveis uma modificação importante, né, com a lei complementar 194, que foi a monofasia do ICMS, né, e tornar o ICMS ad rem e não mais ad valorem, quer dizer, um percentual por litro e agora um valor fixo por litro. Isso reduziu a complexidade da cobrança do tributo, isso vai reduzir, com certeza, a sonegação, né? Isso vai reduzir também a questão anticíclica, né? Agora o tributo passa a ser anticíclico e não cíclico. Por quê? Quando ele era um percentual por litro, se o preço do combustível sobe em números absolutos, a população também acaba pagando mais, os estados arrecadando mais. Então eu brincava, né, que os estados brasileiros acabavam sendo meio que sócios da OPEP, né, torcendo para que o preço do petróleo estivesse mais alto e assim melhorar a sua arrecadação. Mas eu acho que nessa reforma tributária de agora a gente ainda não viu e não sabe como isso vai prosperar. E um segundo ponto importante é saber se o combustível vai entrar, né, os combustíveis, o gás natural, o diesel, a gasolina, vão entrar naquele rol, né, de tributação do pecado, né, assim como o cigarro e a bebida alcoólica, porque lá no projeto, no texto está sendo votado, ele trata lá de produtos nocivos ao meio ambiente, né, e será que o combustível vai entrar nessa lista? Por um lado pode ser que ele entre, agora por outro também há de se tomar cuidado, dado que o Brasil ainda é um país que depende muito do transporte rodoviário de carga, né, principalmente quando a gente fala dos caminhões e do consumo de óleo diesel. Mas eu acho que esses seriam os pontos de atenção que a gente tem que ter, mas eu ainda acho que é prematuro dizer para que caminho que o Congresso, os congressistas e a lei vai caminhar. Mas, em geral, essa questão de uma reforma que cria um imposto sobre o valor agregado, que acaba punindo mais, né, pelo que a gente está vendo, claro, ainda é tudo muito nebuloso, né, não temos nenhum texto definitivo, mas pelo que a gente está vendo até agora, vai punir muito o setor de serviços, vai poupar um pouco a indústria, né, ou pelo menos vai beneficiar um pouco mais a indústria, e vai ter muitas desonerações, muitas exceções, né, inclusive uma delas o setor de transporte. Na base disso, podemos dizer se terá efeitos positivos ou não na parte infraestrutural? O Brasil será incentivado a aumentar o seu investimento em infraestrutura, gastará menos na infraestrutura porque terá menos pressão tributária, ou também não conseguimos fazer nenhuma projeção nem nesse aspecto? Olha, eu acho que nesse momento é difícil fazer uma projeção mais precisa, né? O que eu acho que dá para dizer, até agora o que o governo tem comentado, né, tem dito, e pelo menos o projeto que está aí sendo votado também, no primeiro momento é o entendimento, é que você não vai ter um aumento da carga tributária, né, principalmente nesses setores de infraestrutura que eu estou colocando. Agora, qualquer coisa, né, Carlos, que torne a tributação mais complexa, eu acho que isso aí penaliza sim o setor. O que eu estou falando, dando o exemplo do ICMS dos combustíveis. Você tinha antes 27 alíquotas diferentes, tributações que eram diferentes se o combustível fosse de estado para estado, né? O ICMS em cadeia cumulativo, ou seja, era uma complexidade tal que dava margem para a sonegação e para o setor isso é muito ruim. Então, acho que qualquer medida, qualquer projeto que caminhe para simplificação, eu acho que é importante.
e também, né, no caso da infraestrutura, principalmente energética, da energia, dos combustíveis, medidas que reduzam, né, e tornem entendam que esses combustíveis, essa energia, a sua essencialidade. A gente não pode, no Brasil, como foi historicamente, né, a cada elétron que o consumidor paga e consome dentro da sua casa, quase 50% são tributos e subsídios, né? Será que esse combustível não é essencial? Eu não acho que seja razoável a gente taxar energia elétrica como se taxa cigarro e bebida alcoólica. Da mesma forma, o combustível fóssil, a gasolina e o óleo diesel. Como é que esse combustível vai ser tratado, né? Como é que a lei vai regulamentar esse tratamento? Vai ser nocivo ao meio ambiente? Até que ponto? No Brasil, a gasolina ela tem uma mistura alta de etanol. Nossa gasolina que é um combustível renovável. Né? Se você sobretaxa a gasolina, como é que você vai lidar com o etanol? Então, eu acho que tem ainda aí bastante caminho e muitas variáveis que precisam ser discutidas para a gente entender o quão benéfica ou quão maléfica vai ser essa reforma tributária para o setor de infraestrutura. Só para terminar, depois eu queria também ouvir o David, né, sobre a pergunta, o David, sobre esse ponto. Só para terminar essa questão, outra parte, né, outro ponto da reforma que já sabemos será, pelo menos em grandes linhas, aprovada, é a criação de um conselho que vai decidir a gestão, né, até as alíquotas desse IVA, né, ou desse IVA dual que será criado. Vocês não acham, você do Centro Brasileiro de Infraestrutura, não acham que essa centralização dos poderes lá em Brasília poderia ser nociva para, por exemplo, os investimentos dos estados da federação? Poderia criar uma série de disputas, até jurídicas, que acabem prejudicando os investimentos dos estados e dos municípios também, né? Olha, sem dúvida. Sem dúvida, né? Principalmente quando a gente fala de energia e combustível, que são as grandes fontes de arrecadação dos estados e dos municípios. Né? O ICMS dos combustíveis, o ICMS da energia elétrica é a grande fonte de arrecadação desses estados. Então, eu acho que essa mudança, essa modificação e essa centralização em Brasília, se ela não for muito bem combinada com os governadores, é óbvio que isso pode, inclusive, embarrear o projeto ou o projeto caminhar para o outro lado. Volto a falar, eu acho que a regulamentação dessa lei vai ser talvez uma discussão maior do que a gente está vendo agora. Né? E a gente tem que ter na nossa cabeça que, como eu coloquei, o IVA percentual, para te dar um exemplo prático, né? Dentro dos combustíveis, isso é ruim para o mercado. Né? O IVA deveria ser, não sei se isso está previsto na lei, qual vai ser o caminho dessa discussão, mas continuar sendo um valor fixo, por exemplo, por litro, e não mais um percentual, que é muito pior. Perfeito. David Martins, sua pergunta. Olá, Pedro, boa tarde, um prazer estar falando contigo. Pedro, uma dúvida com relação à visão de vocês perante o governo federal. Por que essa pergunta? A gente vê o governo federal falar muito com relação a combustíveis, né, que não sejam tão poluentes, o incentivo aí a combustíveis que tenham uma preservação ambiental e sendo contrário, muitas vezes, em termos de posicionamento a combustíveis fósseis. Mas a gente vê aí, de outro lado, um incentivo à aquisição de veículos até R$120 mil, sendo que esses veículos, nenhum aí tem um combustível limpo, vamos colocar assim. Como é que vocês têm visto a questão do governo se tratando desse tema ligado a combustível? Eu acho que o governo está batendo cabeça, uma coisa é o discurso, outra coisa é a prática, até mesmo agora a possibilidade de um cashback para quem tem utilização ali de combustível limpo. Como é que vocês têm observado esse posicionamento do governo federal? Olha, eu acho que o governo realmente, como você colocou, tem um paradoxo, né? Esse paradoxo de você querer incentivar, principalmente via Petrobras, né, que teve anúncio aí de aumentar e começar a investir em eólico offshore, energia renovável, criou uma diretoria de transição energética, e, por outro lado, o governo incentivando a compra de carros a combustão, né, a gasolina. Você tem também aquela discussão da margem equatorial, né, que parte do governo quer explorar o petróleo da margem equatorial, essa nova fronteira, e a ministra Marina Silva, né, ela, junto com o IBAMA, tentam impedir. Eu acho que esses paradoxos eles são normais em qualquer governo. Eu acho que precisa, na verdade, uma direção mais clara, né, do que a gente quer enquanto país, enquanto sociedade. Eu digo que o inglês, por exemplo, no Reino Unido, paga gasolina mais cara que o americano. Mas por quê? Porque a sociedade inglesa entendeu que ela quer desincentivar o consumo de combustível, quer que os carros elétricos sejam consumidos, e para isso ela melhora o sistema de transporte público, ela melhora o metrô,
E o americano, por outro lado, ele entende que o combustível fóssil, a gasolina, ainda é muito importante para a sua economia e tem uma tributação mais baixa. Mas isso precisa ser combinado, como eu coloquei. O país precisa de uma direção. E o que eu acho que está faltando aqui para resolver esse tipo de paradoxo é uma agenda mais clara e uma direção mais definida. Perfeito. Então, vamos ver o que vai acontecer com essa reforma, né? Quanto isso vai impactar e que novidades teremos também, porque cada minuto, estou vendo aqui, as notícias não param de chegar, a cada minuto temos uma atualização lá de Brasília. Quanto isso, agradeço muito o Pedro Rodrigues, diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, por ter estado conosco hoje aqui no Closing da BMC. Muito obrigado, Pedro. Obrigado, o prazer foi todo meu. Prazer, muito obrigado e até a próxima. E vamos continuando o nosso giro aqui de notícias, porque 5 horas e 06 minutos nesse